Polinização. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma aula de educação ambiental com o tio Adriano. Hoje o tema que eu trago, polinização. Já lembraram, né? Teve aula de insetos, nós falamos muito de um inseto famoso que faz a polinização. Isso, as abelhas. As abelhas vão ser muito importantes na nossa aula, por isso que nós temos que proteger as abelhas. Vocês vão saber o porquê é importante essa palavra polinização. Combinado? Então na aula de hoje o tema polinização. Vamos lá com o tio? Antes de nós aprendermos o que significa essa palavra polinização, nós temos que aprender, nós já vimos em outras aulas, a distribuição de uma árvore ou uma planta. Primeiro, raiz. A raiz serve para quê? É de lá que a planta se alimenta. Muito bom, vamos lembrar, hein? Depois vem o caule ou tronco. É ela que dá sustentação, suporte à árvore ou à planta. Depois vem as flores. As flores vão originar o quê? Os frutos. Para nós, a nossa aula é muito importante as flores, porque são as flores que está lá o nosso mistério da nossa polinização. Depois das flores vem as folhas. Pelas folhas que as plantas respiram. Vamos dizer que os narizes das plantas são as folhas. Finalizando, o fruto. O fruto é importante porque lá dentro tem a semente. Isso. E da semente vai nascer outras plantinhas. Então nós aprendemos rapidinho, porque nas aulas passadas a gente já viu isso, como é a divisão de uma planta. Então o que interessa agora na divisão são as flores. Combinado? Vamos lá? Tio, o que é o pólen? O pólen. O que é o pólen, vocês sabem? Isso, vocês lembram ou não? São pequenos grãozinhos minúsculos que são produzidos pelas flores. Isso. Os pólens são pequenos grãos, então, que são produzidos pelas flores. Tá? Combinado? Então tem que lembrar disso, um pólen. Tá? O pólen também, ele serve de alimento para a abelha e para os insetos. Com o pólen, olha só crianças, com o pólen dá para fazer a tal geleia real. Essa geleia real alimenta a rainha, isso, alimenta as larvas da rainha e os operários. Então a abelha vai lá na florzinha, né, que ela vai atrás do néctar, que a gente vai aprender daqui a pouco. Mas o pólen também serve de alimento para ela. O pólen é muito importante para a polinização. Tá? Então o pólen são pequenos grãos produzidos, pequenos grãozinhos produzidos pelas plantas. Tá? Mas servem de alimento para os insetos, especialmente a abelha. A abelha utiliza o pólen para fazer a famosa geleia real, que é alimento para larvas das abelhas, né, da abelha rainha e também os operários. Combinado? O néctar, tio, o que é um néctar? O néctar é uma substância meio aquosa, meio molhada, que tem açúcar. Isso, muitas plantas, elas apresentam néctar nas suas flores. Por isso que os insetos são atraídos. Então, dentro de uma flor pode ter néctar e pode ter pólen. Tá? Combinado? O néctar é que vai atrair os insetos. Quando os insetos entram dentro das flores, eles se alimentam do néctar e levam junto com eles o pólen. Combinado? Combinado? Temos que saber essa diferença. O néctar é uma substância molhada que tem açúcar. O pólen são pequenos grãozinhos, parecendo pequenas sementes. Combinado? Um é molhado, o outro é sequinho. Muito bom? Vamos lá? As abelhas, elas são os principais que fazem a polinização. Sem as abelhas, muitos dos alimentos não chegariam até nós. Não chegaria laranja, não chegaria algodão, não chegaria maçã, pêssego e muitos outros alimentos dependem das abelhas. Então as abelhas são muito importantes nesse processo de polinização. Tio, o que é polinização então? Polinização é mais ou menos isso. Olha aqui a imagem. Tem duas plantinhas, certo?
Uma plantinha é masculina, a outra plantinha é feminina. Elas estão longes. Uma tem pólen, a outra não tem. Isso. Quando a abelha vai cheirar e vai buscar o néctar de uma florzinha, ela sai carregada, cheia do seu corpo todo de pólen. Ela vai na outra planta. Com isso, ela leva as sementinhas de uma planta para outra. Com isso, nós fazemos a polinização. Ou seja, uma plantinha masculina e uma plantinha feminina. Isso, menininho e menininha. A abelha vai na plantinha menininho, pega esse pólen, sem querer, no corpo dela, ela vai cheirar a outra flor para se alimentar do néctar e lá ela carrega todas as sementinhas que tinham de uma planta para outra. Isso é chamado de polinização. Combinado? Né? Tipos de polinização. Como que pode ocorrer, tio? O primeiro tipo de polinização é por vento. O vento pode levar o pólen de um lado para o outro. Combinado? Então, o primeiro jeito de levar o pólen de uma flor para outra é pelo vento. O segundo jeito de levar são os pássaros, em especial o beija-flor. O morcego, quando ele entra lá dentro, ele tem uma língua bem grande. Então, quando ele entra lá dentro, o corpo dele sai cheio de pólens. Também consegue fazer a polinização. A abelha é a principal que faz a polinização. E o homem? O homem pode pegar os pequenos pólens, atravessar de uma plantinha para outra. Então, tem esses jeitos de polinização acontecer. Como que acontece, tio? Então, as plantas, elas têm cores bonitas, elas têm cheiros e aromas. Então, a abelha é atraída por essas cores e por esses cheiros. Então, quando ela entra lá dentro, está cheio do néctar e do pólen. Então, ela produz dois, ó, néctar e pólen. O néctar, a abelha vai se alimentar com o pólen, mas o corpo da abelha tem bastante pelinhos. E quando a abelha sai, ela sai cheia de pólen. E aí, quando ela vai visitando as flores, uma por uma, ela vai deixando os pólens. E assim acontece a polinização. Para que a polinização aconteça, para produzir os frutos, precisa de alguém levar a semente, os pólens de um lado para o outro. Por isso que são importantes os pássaros, por isso são importantes as abelhas, porque se não levar o pólen para um lado para o outro, não vai ter frutos, e aí não tem comida. E aí nós, nós dependemos desses agentes polinizadores, tanto as abelhas, tanto os morcegos, tanto os pássaros também. Por isso que temos que preservá-los. O que está acontecendo, tio? Então, as pessoas estão usando muitos venenos, chamados agrotóxicos. Esses venenos, em sua maioria, estão matando as abelhas. Se vão matar as abelhas, não ocorre o processo de polinização. Não ocorrendo o processo de polinização, nós não temos frutas. Então a conta é simples. Agrotóxicos. Mas a abelha morta não tem polinização, igual a não ter frutas. Não temos alimentos. Então as pessoas têm que pensar bem antes de usar um agrotóxico. Se usar, tem que usar um veneno, entre aspas, que não venha matar os insetos, porque esses insetos são importantes para a nossa polinização. Se eu tenho polinização, eu tenho frutas e tenho alimentos. Combinado? Eu achei difícil essa aula. Tem esqueminha de novo, vamos lá, hein? Então, nós vamos precisar de umas florzinhas, combinado? Isso, as florzinhas. Vocês estão vendo que a florzinha estão longe uma da outra? Elas estão cheias de pólen, que é as sementinhas pequenininhas que a planta produz. A abelha, quando ela vai cheirar, né? Quando ela vai cheirar uma flor, ela vai para outra, ela leva os pólens. Então vem a nossa amiga abelha. Ela vai e cheira uma florzinha. Quando ela cheira aquela florzinha, o corpo dela fica cheio de pólen. Então ela sai de uma plantinha cheia de pólen e leva para outra. Entenderam? Então, quando a abelha
vai de uma flor para outra, ela sai com o corpo todo cheio de pequenos pólens, pequenas sementinhas, e ela leva de uma plantinha para outra. Isso é chamada de polinização. O agente polinizador é a abelha, que leva a semente de um lado para o outro. Fazendo isso, nós temos alimento. Sem isso, nós não temos alimentos. Entenderam o esqueminha do tio Adriano? Beleza? Hoje, o para pensar de hoje é preservar esses agentes polinizadores. Preservar os pássaros, em especial os beija-flores. Preservar os morcegos. Sim, existem morcegos que não fazem mal nenhum para nós, que são considerados polinizadores. E principalmente não matar as abelhas. As abelhas são muito importantes para nós. Para termos alimentos, hoje, alguns alimentos dependem das abelhas. Se não tem abelhas, não temos alimentos. Tá? A atividade do tio Adriano de hoje, eu trago uma imagem para vocês aqui de uma plantinha e uma abelha. Será que vocês conseguem fazer esse desenho para mim? Tenta fazer uma abelha visitando uma florzinha. Combinado? Essa é a nossa atividade de hoje. Tá? Tenta lá. Curiosidades. Hoje, na curiosidade do tio Adriano, eu estou mostrando para vocês a abelha rainha. É ela que manda lá na colmeia, tá? Quantos ovos põe, né, a abelha rainha no dia? Quantos será que coloca a abelha rainha de ovos no dia? Resposta: ela coloca 3.000 ovos no dia. Como tem filhotinhos, né? Essa abelha rainha põe 3.000 ovos. Olha que interessante. Essa foi a curiosidade do tio Adriano de hoje. Na aula de hoje, polinização. Um beijo, Adriano. Fui!